Então, ao pensar em um tema para trazer aqui para vocês essa semana, me veio à mente um tema que ao mesmo tempo é antigo, mas também muito atual. Na verdade, é um tema que nunca deixou de ser debatido em momento algum da história da humanidade. Poucas vezes foi jogado no ostracismo. É sabido, né? Nós sabemos que é do uso humano a utilização de plantas alucinógenas para questões ritualísticas, para uma conexão com o divino. Então, achei interessante trazer essa semana um pouco do ponto de vista histórico, ritualístico e também hoje em dia médico e um pouco jurídico, né, da cannabis, a famosa maconha, uma planta cujo cultivo é tão antigo quanto a própria história da humanidade e o seu uso remonta até mesmo ao período paleolítico. Muito já se usou e se debateu a respeito dessa planta ao longo da história da humanidade, tanto para exaltá-la quanto para demonizá-la. Sempre foi alvo de paixões e ódios. No entanto, o ódio em cima da cannabis, podemos ver que é principalmente contemporâneo, né? É uma construção contemporânea e principalmente que tem a ver com um recorte elitista, socioeconômico, devido ao uso da planta inicialmente trazida para o Brasil por escravos negros da África e pelo seu uso estar inicialmente circunscrito a camadas socioeconomicamente inferiores na sociedade. Então, observe-se que a demonização da cannabis, num contexto contemporâneo, ela não vem de um ponto de vista sanitário ou médico, que fique bem claro. Ela é sempre ligado a um recorte histórico elitista, visando demonizar o uso da planta pelas camadas sociais, visando demonizar, né, o uso da planta justamente porque ela era utilizada pelas camadas mais baixas da sociedade. Então, proibi-la também era fazer higiene social dentro de uma sociedade. E nós vamos ver isso principalmente, nós vamos ver isso no mundo inteiro, né? Mas principalmente aqui na América, em se tratando principalmente de Estados Unidos e Brasil, nós vamos ver bastante esse recorte. Esse recorte da questão socioeconômica da demonização da maconha ligada à questão do seu uso pelos... Olá, boa noite meus amigos, boa noite minhas amigas, aqui Thaís Vaz, em mais um dia que eu venho aqui e gravo com vocês, para vocês, com muito carinho, esse nosso podcast, o ShivaCast, que teve sua estreia, episódio 1, na semana passada. Sempre aqui tentando trazer temas relevantes, temas que trazem vida, debatem sobre vida, espiritualidade, história, arte, variedades. É uma das culturas agrícolas mais antigas conhecidas pelo homem. Existem análises de marcas deixadas por cordas feitas com a planta em peças chinesas produzidas há 10.000 anos. Por isso, arqueólogos concluíram que o ser humano interage com essa planta desde o período neolítico, época das primeiras lavouras. Ou seja, a gente usa cannabis de uma forma ou de outra desde a Idade da Pedra. O primeiro registro histórico de cannabis para fins medicinais foi por volta de 2700 a.C.,
chinês Pen Tsao, considerada a primeira farmacopeia da história. A planta é descrita contra dores articulares, gota e malária. Outra referência está no livro de Matéria Médica, escrita no ano de 70 d.C., pelo grego Pedânio Dioscórides, considerado o fundador da farmacopeia. O livro cataloga centenas de plantas medicinais, entre elas a cannabis, usada contra dores articulares e inflamações. Então a ideia aqui, gente, é trazer um pouquinho da história, né, dessa planta, que é bem interessante, e a gente já vai chegar no Egito, que é mais interessante ainda e se relaciona até mesmo com uma deusa. Na antiguidade, a cannabis também era amplamente aplicada na produção de tecidos, papel e alimentos. O cânhamo é uma planta pertencente à espécie Cannabis sativa, assim como a maconha, mas que pelo baixo, o cânhamo tem um baixo teor, né? A diferença é essa, né? O baixo teor da substância psicoativa THC, que é o tetrahidrocanabidiol, encontrado em maior quantidade na maconha. Cordas de cânhamo foram encontradas em locais antigos em toda a Ásia e Oriente Médio. A cannabis medicinal está presente também nos primórdios da civilização humana. Nas antigas escrituras hindus, conhecidas como os Vedas, a cannabis é considerada uma das 5 safras sagradas, juntamente da cevada e do soma, planta não identificada da qual o suco se tornou uma bebida ritualística. Acredite-se que terapias com canabinoides fazem parte do Ayurveda, a medicina tradicional hindu. No entanto, a primeira menção de Bhang, palavra em sânscrito para cannabis, foi encontrada muito depois, nas obras de Sushruta, que se crê ter sido escrito entre 500 e 600 depois de Cristo. Sushruta se refere a cannabis como antifegmática, recomendada como remédio para catarro, acompanhado de diarreia, além de cura para febre biliar. No hinduísmo, a religião tradicional indiana, a cannabis é associada a um de seus principais deuses, Shiva. Inclusive, é aqui o nome do nosso canal. Várias lendas hindus falam sobre Shiva e seu consumo de bhang, como era conhecida a maconha entre os hindus. Uma história muito conhecida relata que os deuses hindus agitaram o oceano cósmico para acessar o elixir da imortalidade, chamado de Amrit. Algumas versões dessa lenda afirmam que a cannabis começou a crescer onde as gotas desse elixir caíram. Em outra versão, quando Shiva foi chamado para beber o veneno produzido do oceano agitado, sua garganta ficou azul. Aliás, como eu comentei no primeiro podcast, né, da semana anterior, uns falam que ele ficou com a garganta, outros que ele ficou com a cabeça, outros que ele ficou todo azul. Representações do Shiva todo azul são facilmente encontradas. Então, conta-se que ele sentiu, após fazer isso, né, ele sentiu uma imensa dor, até receber o bhang da sua esposa, Parvati. A ligação entre a planta e o divino na antiga cultura hindu resultou no uso da cannabis por muitas pessoas em tentativas de se tornarem mais próxima de seu deus escolhido, Shiva. A cannabis é tecnicamente proibida na Índia até hoje, mas a lei não inclui as folhas da planta. Portanto, é comum testemunhar o consumo de bhang, especialmente na noite do festival de Shivaratri, Grande Noite de Shiva ou Noite de Shiva. Acredita-se que a fibra da cannabis foi usada no Egito até mesmo por trabalhadores como parte de uma maneira engenhosa de quebrar foi espremido nas fendas de uma grande rocha e coberto de água. Quando o tecido começou a se expandir, o mesmo aconteceu com a rachadura, resultando na quebra da pedra. Ou seja, né, foi usado até mesmo para quebrar pedras, né, no Egito Antigo.
Então, também no Egito, antigos pergaminhos citam ocasionalmente a palavra Shenchemet, particularmente em referência à medicina. Muitos especialistas acreditam que Shenchemet é o nome dado a cannabis às civilizações antigas do país, detentor de técnicas avançadas de medicina à época. Uma das instruções mais interessantes encontradas para o uso de cannabis era triturar a planta com aipo e no dia seguinte aplicar essa mistura na lavagem dos olhos de pacientes com glaucoma. Surpreendentemente, existem evidências modernas apoiando o uso de compostos de cannabis para ajudar no tratamento da doença, pois o THC, tetrahidrocannabidiol, tem o potencial de reduzir a pressão intraocular. Ainda no Egito, o papiro Ebers, celebrado como o periódico médico completo mais antigo já descoberto, datando de cerca de 1500 a.C., aponta uma formulação medicinal onde a Shenchemet, como também é relacionado, que é relacionado a cannabis, que ela deveria ser triturada em mel antes de ser aplicada dentro da vagina para resfriar o útero e eliminar seu calor. As propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes da cannabis provavelmente desempenharam um papel nesse tratamento. Outro papiro egípcio antigo, o Berlim Papyri, mostra a indicação de Shenchemet, cannabis, como pomada para afastar a febre. O papiro Chester Beatty, ou Beatty, que também se acredita ter sido escrito por volta de 1300 AC, faz referência a cannabis no tratamento de algumas doenças coloretais, provavelmente incluindo aí até mesmo a cólera. Ainda no Egito, a cannabis fazia parte de rituais fúnebres. Cientistas e arqueólogos descobriram o pólen de cannabis nos restos mortais de Ramsés, o Grande faraó, que é datado de 1213 a.C. Traços de cannabis também foram encontradas em outras múmias egípcias antigas. Uma múmia que se acredita ter sido enterrada por volta de 950 AC tinha quantidade significativa de THC, junto com nicotina e também cocaína em seus tecidos. No Egito, o nome Shenchemet, que poderia ser relacionado tanto à própria medicina quanto à cannabis, vence o nome da deusa Sheshat, ou Sechat. Essa deusa era uma divindade da escrita e ela era frequentemente representada com uma folha em formato de estrela de 7 pontas acima da sua cabeça. Muitos acreditam que essa estrela, de 7 pontas acima de sua cabeça pode ser uma ilustração da folha de cannabis, indicando a importância atribuída a essa planta na sociedade egípcia antiga. Ainda no Egito, as cordas de medição eram feitas de cânhamo. Uma cerimônia conhecida como o estiramento da corda se relaciona à deusa Sechat. Nessa cerimônia, era executado um ritual que tinha como objetivo partilhar e mensurar os campos de cultivo. Mais tarde, esse ritual passou a ser sagrado e a estar presente na inauguração de novos templos e lugares místicos. Esse ritual, então, era presidido pelo faraó e se assemelha ao que hoje se chama colocação ou lançamento da pedra fundamental. Quando a construção de um templo sagrado estava concluída, estabelecia-se a conexão com o celeste, de acordo com a crença no Egito Antigo. Uma comunhão, então, com o sagrado pode ser, então, sentida. A deusa Sechat é, então, responsável pela abertura da abóboda celeste, que muitos assimilam como sendo
efeitos semelhantes aos da maconha e que ela traria conexões com dimensões superiores. O símbolo que representa a cannabis está entre os hieróglifos mais antigos que temos conhecimento. Amostras do pólen de cannabis foram identificadas no solo de Nagada e nas formações geológicas antigas ao leste do delta do Nilo. Mesmo não sendo uma planta nativa do norte da África, a planta encontrou no Egito as condições ideais para crescer nessa região. Nas rotas de comércio dessa região, as flores de cannabis eram encontradas com facilidade. Tanto que indicações e instruções de como utilizar a planta estão presentes nos mais antigos textos médicos existentes. O delta fértil do Nilo proporcionou o cultivo local, tanto que em cada representação diferente que encontramos da deusa Sechat, cada povo coloca o desenho de sua cepa predileta de cannabis acima da cabeça dela. Akhenaton, o faraó que protagonizou a 18ª dinastia do Egito e propagou a crença em um Deus único, teve sua tumba na Cidade do Sol ornada com fibras de cânhamo, fato confirmado através de 2 análises científicas independentes. A primeira aparição de Sechat numa cerimônia de fundação de um templo foi durante o reinado de Akhenaton. Os desenhos que encontramos sobre a cabeça dessa deusa, eles podem incluir folhas de 5, 7 e 9 pontas. As folhas de cannabis possuem a mesma contagem de pontas, sempre em número ímpar. O faraó Akhenaton chamou a deusa de Sefket Abui, ou seja, o elo dos 7 pontos. Outras representações retratam a deusa Sechat segurando um tronco de palmeira em cada mão. E sabemos que as folhas da cannabis são compostas em formato de palmeira. E, às vezes, também eram representadas com folíolos irrigados. A divindade, Sechat, estava intimamente ligada às dançarinas do reino, que, por sua vez, tinham um importante papel de conexão com o mundo espiritual, assim como era atribuído também esse valor à planta cannabis. Então, como já dissemos, foi encontrado o pólen de cannabis até mesmo na múmia de Ramsés II, da 19ª dinastia. Assim que esse pólen foi descoberto na múmia de Ramsés II, os estudiosos alegaram que isso seria apenas uma contaminação, mas pesquisas recentes mostraram que os grãos de pólen de cannabis eram aplicados na grande maioria das múmias reais. Também foram documentadas amostras que continham pólen de cannabis em uma múmia do ano de 100 a.C., na era ptolemaica. No capítulo 10 do Texto dos Sarcófagos, que é uma coleção de magias funerárias escritas entre 2181 AC e 2055 AC, está escrito: Sechat abre a porta do céu para você. O uso ritualístico, já saindo aí já do Egito, Então, o uso ritualístico da cannabis ele foi registrado também em Israel. Há mais de 2.700 anos atrás, os fiéis de um santuário Santo dos Santos podem ter usado a planta. Pesquisadores descobriram cannabis queimada e incenso nesse local, que fica perto do Reino de Judá, região que agora inclui partes da Cisjordânia e do centro de Israel. Passemos então agora a comentar um pouquinho da cannabis na Índia. Então, na Índia, os antigos teriam usado a planta do cânhamo para fins industriais, semelhante ao que foi visto em outras regiões. Evidências mostram que os indianos, como os primeiros a praticar a tecnologia de hempcrete, uma forma de gesso que contém
como eles chamam a cannabis, né, bang, como eu já citei lá na história do Shiva, né? Então era feito esse hempcrete, é uma forma de gesso que contém o bang misturado com argila ou cal. Já na Índia, na Era Moderna, em 1464, o médico Ibn al-Badri, da Faculdade Médica de Calcutá, descreveu a utilização da cannabis no tratamento de epilepsias refratárias pela primeira vez. Passando um pouquinho mais no tempo, em 1843, o médico irlandês William O'Shaughnessy, dando mais um salto no tempo, em 1843, o médico irlandês William O'Shaughnessy passou uma temporada em Calcutá, na Índia, e publicou um importante artigo sobre as aplicações terapêuticas da cannabis índica, remédio tradicional nas culturas orientais. O documento lista as experiências dele com extrato das plantas em animais e humanos a partir das recomendações dos nativos e a própria experiência clínica. O médico passou então a indicar o produto no tratamento de cólera, reumatismo, tétano, raiva, dores e convulsões. O'Shaughnessy contribuiu decisivamente para divulgar o uso medicinal da cannabis na Europa do século XIX. De lá, a prática se difundiu para as Américas, incluindo o Brasil. E foi justamente no século XIX que a ciência farmacêutica moderna começou a se desenvolver mais rapidamente, e a cannabis impunha desafios a essa nova área da medicina. Médicos tinham dificuldade de prever os resultados do tratamento com cannabis, já que não havia uma padronização das plantas e extratos. Era difícil entender que produtos serviam para cada caso e as dosagens indicadas. Problemas na conservação da planta e dos óleos também dificultavam prever e reproduzir os resultados. A proibição da planta, no entanto, não foi motivada por questões de saúde, mas sim por perseguições a grupos marginalizados que usavam a cannabis de forma social ou recreativa. Nos Estados Unidos, era comum a droga ser usada por mexicanos. Com a Revolução Mexicana, a partir de 1910, cresceu entre os estadunidenses a rejeição aos imigrantes vizinhos, e a maconha passou a ser alvo de filmes, livros e reportagens que a associavam a violência, homicídios e loucura. Essa campanha ficou conhecida como Reefer Madness, em referência a um filme muito famoso na época e que contribuiu para disseminar um clima de terror ligado à droga. Em 1937, a maconha foi então proibida nos Estados Unidos. Hoje, no que diz respeito aos Estados Unidos, sabemos que, sendo então um país com, na verdade, estados que de certa forma se autorregulamentam, sabemos que em alguns estados a maconha é liberada para uso recreativo e em alguns outros não é. Mas vamos falar do Brasil. Sabemos, né, que a maconha, então, ela não é nativa do Brasil, a cannabis, né, e que ela foi trazida para cá pelos escravos africanos, conforme atestam vários documentos da época. No século XVIII, ela passou a ser uma preocupação da coroa portuguesa. Né? O cultivo da maconha no Brasil passou a ser uma preocupação da coroa portuguesa. Mas, ao contrário do que poderia se esperar, a coroa portuguesa procurava era incentivar a cultura da cannabis e seu cultivo no Brasil. Com o passar dos anos, o uso não médico, né, o uso recreativo da planta se disseminou entre os negros escravos no Brasil, atingindo também os índios brasileiros, que passaram inclusive a cultivá-la para uso próprio. Pouco se cuidava então desse uso, dado estar mais restrito às camadas socioeconômicas menos favorecidas, não chamando a atenção da classe dominante branca. Ou seja, como estava restrito a camadas da sociedade que,
eram consideradas menos favorecidas, não se cuidava, não se dava tanta importância a esse uso da cannabis, mesmo ao seu uso recreativo. Então, uma exceção ao uso da cannabis somente pelas classes sociais mais desfavorecidas uma exceção seria talvez a alegação de que a rainha Carlota Joaquina, esposa do rei Dom João VI, enquanto aqui vivia, teria o hábito de tomar chá de maconha, chá das folhas da maconha. Na segunda metade do século XIX, esse quadro começou a se modificar um pouco, pois ao Brasil chegaram as notícias do uso recreativo da maconha, principalmente na França, e essas notícias chegaram aqui principalmente após a divulgação dos trabalhos do professor Jean-Jacques Monroe, da Faculdade de Medicina de Tours, na França, e de vários escritores e poetas franceses também. Mas foi o uso medicinal dessa planta que teve a maior penetração aqui em nosso meio no Brasil, aceito que foi pela classe médica. Assim, descrevia um famoso formulário médico no Brasil já em 1888. Ela foi tornada, ainda que se houvesse tido o uso recreativo, primeiramente pelos escravos, pelas classes menos favorecidas, e que já tivesse chegado aqui notícias de seu uso recreativo na Europa, aqui a maconha ela é considerada ilegal muito cedo, já no século XIX, principalmente aí por ter se visto a sua disseminação frente aos negros, na época os escravos, né, os negros, e tudo que era ligado a essa população já era prontamente marginalizado. Então, a maconha, muito cedo, ela se tornou ilegal aqui no Brasil, já no século XIX. Em outubro de 1830, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou a chamada Lei do Pito do Pango. Essa lei ela previa 3 dias de cadeia aos escravos e outras pessoas que fumassem maconha. No século XX, já nos anos 1900, o psiquiatra sergipano Rodrigues Doria publicou artigos na imprensa e um livro associando o uso da planta a uma suposta degeneração moral, consolidando na sociedade brasileira a imagem negativa sobre a cannabis e também, é claro, sobre os seus usuários. Na década de 30 do século XX, a maconha ela continuou a ser citada nos compêndios médicos e catálogos de produtos farmacêuticos, no entanto. Por exemplo, Araújo e Lucas, 1930, enumeram as propriedades terapêuticas do extrato fluido da cannabis. Foi também na década de 30 que a repressão ao uso da maconha ganhou força no Brasil. Possivelmente, essa intensificação das medidas policiais surgiu, pelo menos em parte, devido à postura do delegado brasileiro na segunda Conferência Internacional do Ópio, realizada em 1924, em Genebra, na Suíça, pela antiga Liga das Nações, que era a antecessora da ONU. Constava na agenda dessa conferência discussão apenas sobre ópio e coca. E, obviamente, os delegados dos mais de 40 países participantes não estavam preocupados para discutir a maconha. No entanto, nosso representante brasileiro se esforçou, junto com o delegado do Egito, para incluí-la também nessa conferência internacional do ópio que falava sobre drogas. Veja bem, né, o Brasil sendo contraproducente. No Brasil, a proibição a nível federal, né, ela aconteceria então em 1938, durante a ditadura Vargas, por meio da Lei de Fiscalização de Entorpecentes. Com leis que restringiam ou proibiam a prescrição, sob pena de prisão, inclusive para os médicos, o uso medicinal foi desaparecendo na Europa e nas Américas. Em 1942, a cannabis foi então definitivamente excluída da farmacopeia americana. O interesse pelo uso medicinal da cannabis começou a se estabelecer a partir dos estudos do químico Mechoulam israelense. Esse químico, Rafael Mechoulam, ele conseguiu isolar pela primeira vez
os dois princípios ativos dessa planta. Em 1963, ele descobriu, né, e isolou o canabidiol, CBD, e no ano seguinte ele isolou o tetrahidrocanabidiol, THC, e identificou o composto como responsável pelos efeitos intoxicantes da planta. Uma nova classe de substâncias foi então criada, a dos canabinoides. Então, as pesquisas sobre como essas substâncias agem no organismo permitiram à ciência descobrir o sistema endocannabinoide, que é um mecanismo de regulação dos neurônios, que naturalmente está presente no homem e em todos os animais vertebrados. A descoberta do mecanismo de ação dos canabinoides e de um sistema até então desconhecido de comunicação entre os neurônios gerou uma intensa onda de pesquisas sobre a cannabis e seu potencial terapêutico. Então, tínhamos no nosso próprio sistema, né, tanto nos humanos quanto nos animais vertebrados, um mecanismo de regulação de neurônios já inerente ao ser humano. Ou seja, os canabinoides fazem parte da composição, da própria composição neuronal dos seres humanos e de todos os animais vertebrados. Então, no fim do século XX, né, produtos feitos com canabinoides isolados, como marinol e dronabinol, foram aprovados para tratamento de náuseas, vômitos em pacientes com câncer e para aumento de apetite em pacientes com HIV e doenças terminais. O avanço das pesquisas também fortaleceu grupos de pacientes que começaram a militar para poder cultivar a planta em casa e produzir o seu próprio remédio. Em 1995, foi feito um plebiscito na Califórnia, nos Estados Unidos, que aprovou o que eles chamaram de Lei da Compaixão, que deu origem à primeira regulamentação para a cannabis medicinal dentro de décadas. Já em 2001, essa pressão de pacientes faria 2 países criarem regulamentações próprias para organizar a produção e o uso de cannabis com fins medicinais. Esses países foram o Canadá e a Holanda. Uma nova onda de interesse mundial da cannabis aconteceu no ano de 2013. Foi quando o médico e celebridade americano Sanjay Gupta lançou um documentário apresentando a utilidade terapêutica da cannabis e o uso do canabidiol para a epilepsia refratária. Por não causar o barato conhecido da maconha, o uso de canabidiol passou, né, a ser aceito em diversos países ao redor do mundo, apesar da reprovação moral, né, que ainda recaía e ainda recai sobre a maconha. No Brasil, essa mudança de cultura começou a ocorrer, né, com a história da menina Annie Fisher, de Brasília. Vão encontrar, foi o primeiro caso, né? A Anne é portadora de uma doença rara que causa essa epilepsia refratária. Em 2014, ela se tornou a primeira paciente do país autorizada a usar legalmente a cannabis. Aí, a partir do caso da Anne, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, passou a autorizar a importação, primeiramente, né, de medicações à base de cannabis. Primeiramente, todas as medicações importadas. No ano de 2017, né, passado aí 4 anos, né, desde a autorização da primeira paciente a cultivar legalmente, a usar, né, não cultivar, a usar legalmente a cannabis no Brasil, passado aí 3 anos, né, após essa primeira autorização, foi fundada uma associação, a associação chamada Abrace Esperança, é a Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança, que é da Paraíba, se não me engano. Ela, até hoje, ela é a primeira e única instituição do Brasil autorizada pela Justiça a cultivar maconha para fins medicinais. Ela é do Nordeste. Mesmo hoje, né, algumas poucas famílias no Brasil têm o direito de plantar cannabis. Porque vai se obter
vai se obter medicamentos, né, à base de canabidiol importados, é restrito, né, poucos podem fazê-lo, e também é muito caro, né. Então, algumas famílias entraram na justiça e conseguiram, né, esse direito de plantar cannabis em casa para obter o seu próprio extrato. E esse direito foi obtido através de habeas corpus pela justiça, né, que foram concedidos a essas pessoas, as autorizando a fazer o plantio. Então, hoje, a impetração de habeas corpus, né, na justiça é a saída jurídica utilizada pelas famílias que necessitam. A Anvisa autorizou a produção nacional e a venda de derivados de cannabis em farmácias, embora o cultivo da planta siga proibido. Hoje, apenas as farmacêuticas são autorizadas a comercializar produto à base de canabidiol no Brasil, nas farmácias, e isso com um valor médio de R$ 2.500. O caminho ainda é longo, né? Ainda uma saída muito cara, mas que muitas pessoas estão lutando dentro de associações, em São Paulo mesmo, se não me engano é paróquia São Francisco, né? Quem tocava era o falecido Padre Ticão, né? Que faleceu dia 1º de janeiro desse ano. Eles têm um curso, inclusive, de ervas medicinais em geral, e também o curso para cultivo da cannabis, né, para as famílias que necessitam. Eles dão o curso dentro da diocese, sabe? Dentro da paróquia, digo. E em parceria com a Universidade Federal de São Paulo. Então, o caminho ainda é longo, né, para as famílias, para as pessoas que necessitam, porque medicamentos à base de canabidiol possuem as mais diversas indicações e pode chegar a tratar mais de 30 doenças, como, por exemplo, acne, Alzheimer, anorexia, ansiedade, artrite, autismo, AVC, câncer, alcoolismo, depressão, dermatite, diabetes, doença de Parkinson, dor crônica, endometriose, enxaqueca, epilepsia, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, esquizofrenia, fibromialgia, glaucoma, HIV, insônia, obesidade, osteoporose, paralisia supranuclear progressiva, psoríase, que é uma doença de pele, até mesmo síndrome de Dravet e Lennox-Gastaut, que é uma patologia são patologias crônicas, né, progressivas, degenerativas, que podem levar à morte com quadros severos de epilepsia refratária. A síndrome de Tourette, o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, e TOC, transtorno obsessivo compulsivo. A história da cannabis medicinal no Brasil, então, segue sendo escrita, no Brasil e no mundo, né? Então, a planta tão antiga quanto a história da humanidade segue aí sendo dia a dia demonizada, mas também vem sendo trazido à luz os seus efeitos terapêuticos, né? Tanto na questão do próprio canabidiol, até mesmo do próprio THC. Tetrahidrocannabidiol, ele é utilizado principalmente para quadros de dores crônicas, é usado o extrato com o THC, pois o canabidiol não atua, né, em determinados tipos de dores. Então, essa história vem sendo construída, vem sendo escrita, então, através do esforço médico, né, hoje temos os chamados médicos prescritores, né, temos aí na internet algumas listas de médicos que prescrevem os medicamentos com canabidiol, né, os medicamentos derivados da cannabis. Temos também a atuação de algumas ONGs, né,
que apesar de não serem legalizadas, seguem em desobediência civil para realmente, né, auxiliar a população que precisa. Bom, então, esse foi o meu intuito, né, trazer um pouco da história dessa planta, que na verdade aí acompanhou o crescimento, né, acompanhou aí, né, o desenvolvimento da história da humanidade e segue aí sendo uma solução, né, para tantos males, né, mas que pouco a pouco vai sendo retirada essa aura que foi colocada, né, como nós mesmos vimos, né, aqui dentro do podcast hoje, essa aura que foi sendo colocada mais pela questão social, né, devido ao uso da cannabis por classes menos favorecidas socioeconomicamente, né, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, foi uma proibição mais pelo lado da questão socioeconômica do que pelo lado médico em si, né? Do próprio uso recreativo e até do uso médico, né? Que durante muito tempo sequer foi até excluída, né? Na década de 1940, foi excluída do compêndio americano, né? De medicamentos. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido um pouco mais de conhecimento para vocês. E deixo aqui meu boa noite e meu abraço e um bom fim de semana. E já deixo aqui um bom início de semana para todos, tá bom? Então, um beijo, com Deus, todo mundo.